Olá, que bom que você voltou. Hoje nós teremos a nossa 9ª aula de língua portuguesa do pré-vestibular. E para começar a aula de hoje, eu vou dividir com você um fragmento do Caio Fernando Abreu, um fragmento de Morangos Mofados. Você conhece? Bom, se você não conhece, é o momento de degustar um pedacinho. Não estou te alugando? Ela perguntou. Você sempre diz que eu te alugo, como se você fosse um imóvel, uma casa. Se eu fosse uma casa, queria ter piscina nos fundos e ar-condicionado. Que casa você queria ser, hein, Lui? Uma kitnet, sem telefone. Se eu te perguntasse que gênero textual é esse texto, você saberia me dizer? E mais, se eu te perguntasse que tipo textual está presente nesse gênero textual, hein? Se você ficou com dúvida nessas perguntas, fique comigo até o final do vídeo. Mas antes da gente prosseguir, eu vou te lançar um desafio. Se eu te falo assim, quais são os gêneros textuais, quais os gêneros que vêm na sua cabeça? Bom, vou fazer um exercício aqui. Diário, crônica, conto, deixa eu ver mais o que, bula de remédio. Mas o que? Peraí. Quando faz a pergunta assim, a gente até esquece, né? Bula de remédio, mais o que? Catálogo de viagem, post de Facebook. Ou seja, temos uma infinidade, né? Então, para responder essas perguntas, vem mergulhar comigo no universo dos gêneros textuais. Aula 9, Gêneros Textuais. Vamos à revisão dos tipos textuais, que foi o tema da aula 5. Se você não viu essa aula, volte lá porque está tudo bem explicadinho. Então, a primeira coisa que vocês precisam aí ter em mente é que os tipos textuais nós temos apenas 5, né? Não varia esse número, tá? É narração, descrição, dissertação expositiva ou exposição, a dissertação argumentativa ou argumentação e a injunção. E cada tipo textual desse tem uma finalidade, né? Desempenha uma função. Por exemplo, a narração é contar uma história, fazer um relato, né? E aí o exemplo que nós temos ali, eu fui à festa e encontrei Mariazinha. Vamos agora à definição de gêneros textuais. Cada gênero textual corresponde a um esquema textual próprio, que apresenta determinadas características de forma, volta-se para uma determinada função e se insere em uma determinada situação de produção. Ou seja, quando a gente fala de gênero textual, né, a nossa análise passa a ser mais abrangente, né, porque envolve ali a situação de produção, né, envolve a forma, envolve a função. Então, são 3 conceitos importantes. Olha lá, forma, definição, é a estrutura, o modo de organização, os tipos textuais e linguagem. Então, veja bem, quando eu pego lá um conto, né, que é um gênero textual, olha lá a infinidade. Receita culinária, receita médica, manual de instrução, bula de remédio, notícia de jornal, horóscopo, charge, anúncio de classificados, a gente fica até sem ar aqui dessa infinidade, por aí vai. Aqui só são uns exemplos, né? Na apostila a gente tem esse material, vocês podem olhar na apostila que tem lá exemplos de outros gêneros, né? Então, quando eu pego, por exemplo, um conto, né, que é um gênero textual, eu consigo olhar para a forma dele e identificar, por exemplo, em alguma passagem, o tipo textual narração. Então, em determinado momento, tenho lá a narração. Em outro, né, vou pegar, por exemplo, aqui, a Chapeuzinho Vermelho. Então, quando eu falo que a Chapeuzinho saiu e na floresta encontrou um lobo, eu estou narrando. Agora, quando eu digo a cor do vestido, né, que ela está vestindo, do gorrinho, da pele, aí eu estou descrevendo. Ou seja, no gênero textual conto, que é uma narrativa curta, eu tenho a presença, por exemplo, na forma de tipos textuais, como a descrição, como a narração. Então, o tipo textual faz parte do gênero, né? E o gênero textual engloba também
a situação de produção, ou seja, ele é concreto, ele acontece em uma determinada situação de produção, que é o quê? É o contexto ou cenário comunicativo em que a produção textual se insere. Então, se você pega, por exemplo, lá um post de Facebook, você tem como situação de produção, né, alguém que é ou seu amigo, né, então é você na sua rede para as pessoas que são seus amigos ali. Agora, se você tem um perfil profissional, não, né? Envolve outras pessoas. Então, vai depender ali dessa situação concreta, dessa página existindo ali concretamente uma situação de produção. E a função é a finalidade, o objetivo, o propósito. Para que esse texto serve? Né? Que função ele está desempenhando nessa situação de produção? E qual a forma que ele adquire para cumprir essa função nessa determinada situação de produção? Ou seja, eu preciso saber bem os tipos textuais. Se você está com alguma dúvida nos tipos, volta à aula 5. Isso tem que estar assim, na ponta da língua, para a gente conseguir fazer uma análise mais completa dos gêneros textuais. Vamos aprofundar então lá na definição de forma, né? Refere-se à estrutura do texto e à linguagem empregada. Então, quando eu falo forma, né, eu estou falando da estrutura e da linguagem. Agora, o que é cada coisa dessa? O termo estrutura se refere à maneira como o texto é organizado. Então, como esse texto se organiza é a estrutura dele. Né? O termo linguagem se refere aos tipos de palavras e construções sintáticas escolhidas. Né? Ou seja, se eu conto uma piada, que é um gênero textual, né? Por exemplo, eu tenho uma linguagem informal. Né? Agora, se eu vou escrever um parecer jurídico, né, a minha linguagem é formal, ou seja, as palavras que eu escolho, as construções sintáticas ali vão ser formais. E a estrutura é como esse texto está organizado. Então vamos ver ali, ó, estrutura, na primeira partezinha da tabela. O texto está escrito em prosa ou em verso? Trata-se de uma enumeração ou de um texto corrido? Divide-se em parágrafos ou não? Tem título ou não? Quantas partes estruturais é possível identificar? Então, essas perguntas todas são sobre a estrutura. Eu peguei um texto ali, eu estou analisando a estrutura dele. Tem título ou não tem título? Ele tem parágrafos ou não é organizado em parágrafo, por exemplo, e sim em estrofe? Ele é prosa, ele é verso? Então, tudo isso eu estou perguntando para a estrutura do texto. Estou me perguntando sobre essa estruturação, sobre a maneira com que esse texto se organiza. Agora, enquanto à linguagem, qual a variante linguística utilizada? Ela é formal ou é informal? Quais são as estruturas sintáticas mais comuns? Frases nominais? Orações? Há algum tempo, modo ou forma verbal característica? Então, todas essas perguntas eu estou lançando no quesito linguagem. E a função? É aquela pergunta, né? Para que serve determinado texto? Né? É simples. Quando eu escrevo um texto, quando eu leio um texto, eu estou escrevendo para cumprir um determinado propósito ou objetivo comunicativo. Né? Quando eu leio, por exemplo, uma notícia de jornal, eu faço isso com um propósito diferente do que quando eu leio uma bula de remédio. Quando eu escrevo uma receita, eu tenho um propósito diferente do que quando eu escrevo uma piada. Né? Então, cada gênero textual serve a um propósito ou objetivo comunicativo diferente. Temos aqui alguns exemplos, né, de uma lista que é infinita, como eu disse. Né? Exemplos. Receita médica. Tem a finalidade de autorizar a venda de medicamento. Receita culinária. Ensinar a preparar um prato. Vamos à análise da situação de produção, né, que é o cenário ou contexto comunicativo em que o texto é produzido. Nós temos aqui 2 exemplos, olha lá. Filhinho querido, não esquece o guarda-chuva porque hoje vai chover. Mamãe, né? Nós temos aqui uma mensagem de mamãe para um filho, que gracinha, né? Tanto a imagem lá quanto o carinho dela, né? Filhinho querido, deu pra sentir até saudade, né? Do lado nós temos uma receita médica. Nós temos aqui, estou me aproximando porque a letrinha tá pequena, imagino que para vocês também. Receita médica, identificação do prescritor, né? Nós temos ali um campo para essa identificação. Depois temos a identificação do paciente, nome completo, idade, sexo. Temos medicamentos prescritos, temos, né, a concentração, a dose, né, a forma farmacêutica, e por aí vai, um espaço para datar, carimbo, assinaturas, né? Então nós temos aqui uma receita. Vamos à análise aqui da tabela.
Então, é para analisar a situação de produção, né? Ou seja, o contexto, né, desses dois textos. Quem o produz? Né? No caso da mensagem, foi a mãe. No caso da receita médica, foi o médico. A quem se destina? No caso da mensagem, ao filho, e da receita, ao farmacêutico, né? Tá destinada aí a esse farmacêutico que vai ler, vai entrar em contato com esse gênero textual receita médica, né? Para poder fornecer esse medicamento. E qual o suporte, ou seja, o meio físico, onde está efetivamente esse texto, né? No caso da mensagem, um aplicativo de celular, se foi enviada via celular, né? Pelo desenho aí, a gente imagina que seja, né? Nós temos aqui uma carinha, um desenho, então provavelmente foi via celular, né? Aqui está afirmando que foi, então foi pelo um aplicativo de celular, e a receita médica foi um receituário específico e assinado por um médico. Vamos relacionar gêneros textuais a tipos textuais. Nós já fizemos um pouco isso, já dei algumas pistas, mas vamos sistematizar isso melhor porque é uma parte importante. A análise atenta dos gêneros textuais revelará a existência de modos de organização predominante. Então, olha lá o esquema, né? Gêneros textuais, qualquer um deles, um poema, um artigo de opinião, um romance. Se eu analisar, eu vou perceber nesses gêneros textuais a predominância, né, de um ou vários desses tipos textuais na organização, no interior desses gêneros. Então, por exemplo, se eu pego um conto, eu vou perceber predominar em alguns momentos a narração, em outros momentos a descrição, por exemplo. Bom, vamos analisar um horóscopo do dia 19 de maio para o signo de Capricórnio. Eu não sei se você é Capricórnio, se você presta bastante atenção no que vai ser lido aqui. Eu sou aquariano, não sou capricorniano, não. Amor. Diferenças de opinião com o parceiro podem ser mal interpretadas, criando alguns problemas, bastante polêmicos, entre vocês. Com isso, imponha-se e seja reconhecida pelo que você quer e pensa. Dinheiro. Seus ganhos, economias e lucros tendem a progredir de forma lenta, mas constante. Por isso, não hesite em se manter atenta, cautelosa e focada. No mais, ouça o sexto sentido e a intuição aguçada. Sorte. O estresse familiar e o grande número de pendências domésticas têm te atormentado e desmotivado durante a semana. Se puder, medite, relaxe, organize sua agenda e tente tomar as rédeas do seu astral. Gênero textual pertencente, horóscopo. A forma, né? Ele é escrito em prosa, com uma linguagem informal. A gente percebe uma informalidade ali quanto à linguagem, né? E apresenta verbos, por exemplo, no imperativo e no infinitivo. Então, olha lá, medite, tente, relaxe, né? Tá grifadinho ali. Quanto à função, para que vocês acham que serve um horóscopo, né? Vocês têm essa resposta com certeza, né? Ele serve para prever o futuro e aconselhar sobre comportamento. Então, o imperativo aqui, lá da forma, né, tá servindo para cumprir essa função de aconselhar. Não hesite, ouça, imponha-se, né? São conselhos e também previsões aí, ele prevê também o futuro. E a situação de produção, né, são escritores, escritores destinam ao público, então quem escreve, escritores, e quem recebe esse horóscopo, público, né, o público em geral daquele signo. E o texto é veiculado em jornais, revistas ou em sites de internet, quer dizer, o suporte, onde esse texto se encontra. E o modo de organização predominante, então, é o tipo textual injunção. Ele predomina aí o texto injuntivo, né? Porque justamente a gente percebe que no texto injuntivo a gente tem aí conselhos, né? Ordens e tudo predominando. Então o tipo textual predominante é o injuntivo. Chegamos à síntese da aula de hoje sobre gêneros textuais. Lado a lado estão os 3 gêneros que a gente estudou hoje: mensagem de aplicativo, receita médica e horóscopo. Quanto à forma, a mensagem de aplicativo tem uma linguagem informal, com formas abreviadas, como o PQ, HJ, né? Porque hoje, os emojis, o diminutivo afetivo, tudo isso torna a linguagem informal. Já a receita médica, ao contrário, temos uma linguagem técnica. E no horóscopo, uma linguagem informal também, com verbos no imperativo e no infinitivo. Quanto ao modo de organização predominante, né, 1.1, que é um dos aspectos da forma, nós temos na mensagem de aplicativo o predomínio do tipo textual injuntivo,
né? Na receita médica, o tipo textual descritivo, né, com informações sobre o prescritor e o paciente, a composição química da substância prescrita e momentos injuntivos, né? Por exemplo, a posologia, posologia e instruções de uso. Então, a receita nós temos esses dois ali tipos textuais revezando, né? Já o horóscopo nós temos a predominância do injuntivo, né? O aconselhamento. Quanto à função, a mensagem de aplicativo tem a função de influenciar no comportamento do filho, né? Claro, gente, que a gente está pensando nos textos que a gente viu hoje, tá? Não é que toda mensagem de aplicativo tem essa função. Vamos pensar nos textos que a gente viu hoje. Então, a mensagem de aplicativo influenciar no comportamento do filho, a receita médica autorizar venda e prescrever uso de medicamento, e o horóscopo prever o futuro e aconselhar o leitor. E quanto à situação de produção, na mensagem de aplicativo nós temos a interação familiar coloquial via aplicativo celular, né? Então, nessa situação ali de produção que envolve esse texto, nós temos uma relação de mãe e filho, né? Uma relação familiar, coloquial, e via um aplicativo de celular seria o suporte aí. Já a receita médica, nós temos a situação de produção de médico para farmacêutico em folha de receituário médico. E, no caso do horóscopo, é um escritor para seus leitores, né, em um jornal, revista, no papel ou de forma online. Agora que a gente analisou esses 3 gêneros textuais, fique à vontade para continuar esse exercício. Tem à sua disposição uma infinidade de gêneros. Também temos outros exemplos na apostila e, claro, importantíssimo, resolver questões de vestibular. Qualquer dúvida, procure o mediador do seu polo. Um grande abraço e até breve!